caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria. Quero saudar, amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na Assembleia de Deus, em Curitiba, no bairro do Parque Industrial, cujo pastor é o evangelista Agnaldo Vieira e o presidente do campo de Curitiba, pastor Wagner Gabi. Hoje é a lição de número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. Mais uma aula tremenda dessa revista que traz para nós uma meditação muito forte nos livros de Esdras e de Neemias. Mas para começarmos, amados irmãos e irmãs, a nossa escola dominical de hoje, convido a todos a juntos fazermos uma oração nessa manhã e que Deus venha a nos abençoar e que Deus venha a nos trazer sempre a lembrança essas lições maravilhosas que iremos aprender na aula de hoje. Convido a todos a orarem comigo nesse momento. Pai amado e santo, nessa hora, Senhor, nesse domingo, aqui pela manhã, Senhor, nós te agradecemos a Deus pela vida, nós te damos graças porque sabemos que o Senhor nos deu mais um dia na tua santa presença, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a quem está nesse momento acompanhando esse início de escola dominical, porque as tuas lições, Pai amado e santo, são o maior tesouro que nós temos em nossa vida, porque a tua palavra, Pai, é que nos dirige para aquela grande vitória de estar contigo. Abençoa a todos, Senhor, aqueles que estão acompanhando nesse momento, ó Deus, agora ao vivo, Senhor, e aqueles também que vão acompanhar na sequência. Seja qual hora for, seja de que lugar for, Pai amado e santo, a tua palavra é poderosa para levar uma bênção, ó Deus, a todos aqueles que atentam para a tua palavra. Fica conosco, Senhor, nesse momento aqui, ó Deus, e nos abençoa, Pai. Nós somos gratos a Ti, nós glorificamos, Pai, o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a lição de hoje é a lição de número 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. O texto áureo da lição de hoje nos diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. A lição de hoje tem a verdade prática da seguinte forma: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 5, versículos 1, e também Neemias, capítulo 5, versículos 6 até o 12. Assim então, a leitura bíblica. Assim, então, agora nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, começando no versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo, mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu e meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado o dinheiro e trigo. Deixemos esse ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro,
do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Glória a Deus, essa então é a palavra, a leitura bíblica da palavra do Senhor para a aula de hoje. Eu gostaria de, com muita alegria, convidar até aqui o nosso cooperador, irmão Isaac Oliveira, que é o nosso professor deste domingo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus use com o nosso professor, irmão Isaac, poderosamente em suas mãos. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos mais uma manhã de domingo na escola bíblica dominical. E juntos vamos aprender mais de Deus, né? A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E essa é uma oportunidade ímpar para cada um de nós, tanto os irmãos que estão aqui na congregação, quanto os irmãos que estão nos seus lares acompanhando a essa EBD. Hoje, 23 de agosto, né, irmãos? Como já foi lido aqui, o título da lição é: a causa da desunião devem ser eliminadas. E o nosso texto base para essa EBD de hoje se encontra em Salmos 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, para nós entrarmos nessa palavra, eu não vou estar lendo toda a lição, vou estar falando de alguns tópicos para não tornar a lição um pouco cansativa. E junto nós vamos debater, né, como nós devemos, como nós faremos para eliminar algumas desuniões que há no meio do povo de Deus, né? Porque o corpo de Cristo é formado por pessoas. Pessoas essas que têm limitação, né? Tem suas falhas, suas fraquezas, porque são seres humanos. Mas que o Senhor nos adverte, nos pede que estejamos em união. Estejamos unidos em um só propósito, né? E a gente deve, primeiramente, aprender o que significa a palavra união. É o ato de unir-se, né? É uma justaposição de dois ou mais seres, ou seja, para se unir com o seu próximo, né, você tem que se ajustar, se alinhar a ele, em um só propósito, em um só objetivo, né? Isso é a união, porque nós vamos ver durante toda essa lição aqui, de hoje, as bênçãos que a união pode trazer para mim e para você como igreja do Senhor. Não é verdade? E bem sabemos que, irmãos, o que um dia vai ser grande, um problema grande, começou com uma coisa pequena. Não é verdade? Sabe aquele ditado que nós devemos cortar o mal pela raiz? Esse ditado, para nós como igreja, é de muito proveito e é uma realidade. Para que a gente não, se eu nem você queremos que o problema fique grande, nós temos que, no começo do problema, tentar resolver. Não é verdade, presbítero Adriano? Nós temos que resolver. E hoje a gente vai mostrar algumas medidas adotadas, né, como foi lido aqui na leitura bíblica em classe, do livro de Neemias. Como Neemias, né, uniu o povo novamente em um só propósito. Vamos para a introdução, que diz assim: veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Deus, nesta manhã, quer que eu e você aprendamos a solucionar os nossos problemas. Deus, Ele quer que você se disponha, né? Se disponha a resolver os seus problemas. A união caracterizava
os judeus libertos do cativeiro. Sabemos que os judeus, eles estavam sob uma influência de um despertamento. Quando eles estavam no cativeiro, eles se uniram. Para quê? Para que saíssem do cativeiro. Não é verdade? Porque a união, ela faz com que nós venhamos a obter vitórias juntos. A união, ela faz com que eu e você aprenda a amar o nosso irmão, né? Mesmo sabendo que ele é cheio de falhas, cheio de limitações, mas com a união, a unidade em Cristo, a irmandade, né? É isso que nós temos que ter, a união, a irmandade, saber o verdadeiro significado. Irmãos, se nós pararmos para analisar que a palavra irmão é uma palavra tão bonita de se expressar, e viver essa irmandade é mais bonito ainda. Não é verdade? Deus, Ele quer que a gente venha viver a irmandade em união. Porque nós precisamos sim um dos outros. Nós precisamos do nosso próximo. Nós precisamos que a nossa igreja local seja uma igreja próspera. Nós precisamos que nossa igreja aqui do campo de Curitiba seja uma igreja próspera. Precisamos que a igreja do Brasil e do mundo seja uma igreja próspera. Mas para isso tem que ter união. Tem que ter união, irmão. Sem união, não prospera, né? E os judeus voltaram mais unidos para reconstruir o templo. A história vai nos dizer que os judeus, quando eles voltaram, os judeus, eles não perderam a união, eles tinham a irmandade. Por quê? Porque todos eram judeus, todos estavam em um só propósito, em um só pensamento. Não cocheavam em dois pensamentos, né? Então é isso que Deus quer de nós, que nós não venhamos cochear em dois pensamentos, não é verdade? E eles tinham a crença, todos tinham a mesma crença. Quando você está com pessoas que estão no mesmo objetivo, não tem coisa melhor, não é verdade? Quando nós estamos com um projeto na igreja, né, quando nós temos que fazer algo, e tem pessoas do nosso lado, irmão, que está ali, né, com o mesmo objetivo, com o mesmo projeto. Isso nos anima, nos fortalece. Saber que o nosso próximo, aquele que eu chamo de irmão, aquele que eu compartilho as minhas lutas, as minhas vitórias, está no mesmo propósito que eu. E todos os judeus, irmãos, eles haviam experimentado o despertamento que iniciou pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Ou seja, todos estavam trabalhando, unidos, em união, em um só propósito. Aleluia. Só que, irmãos, esta união entre os judeus, eles simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus, na igreja de Cristo hoje em dia. Que o que nos une, irmão, não é a nossa nacionalidade. Não é o nosso nível social, não é a nossa posição cultural, não é a nossa cor, não é a conta bancária sua, não é a sua casa de praia. O que nos une como povo de Deus é a união. É a união em Cristo Jesus. Quando o ser humano, quando o povo estava se distanciando de Deus, se apegando às coisas deste mundo, confiando no Deus deste século, né, no Deus do dinheiro, Jesus chegou e fez uma nova aliança. Aliança essa que eu e você estamos usufruindo. E graças a Deus que Ele não olha para nossas situações financeiras, porque nós temos
ou que nós não temos, Ele olha para nós como ser humano esse que precisa de um Deus todo-poderoso, ser humano esse que precisa de um Deus que pode fazer infinitamente mais na vida do nosso próximo e na nossa vida. E o que nos chama mais atenção nos judeus era o espírito, a motivação, o despertamento que provaram este avivamento. Irmãos, foram bastante judeus para o cativeiro. Bastante mesmo. Mas sabe quantos voltaram? Aproximadamente 50 mil judeus. 50 mil judeus, irmãos. E você tira uma lição dessa informação que eu te passei agora. Nem todos os judeus que estavam num cativeiro estavam com o propósito, estavam com o despertamento de poder voltar e reconstruir o templo, a cidade de Jerusalém. Deus, Ele ama aquela ovelha que tem propósito. Deus, Ele ama aquele que tem propósito. Nossa vida ela é cheia de propósitos. Muitas das vezes nós entramos no propósito para uma cura, entramos no propósito para uma porta de emprego, não é verdade? E quando Deus nos abençoa, responde o nosso propósito, quantos voltam para agradecer, não é verdade? O povo judeu, aqueles aproximadamente 5 mil judeus que saíram do cativeiro, lá da Babilônia, que vieram para Israel, eu tenho certeza que eles voltaram mais renovados e agradecendo a Deus pela vitória. Porque foi uma vitória, irmão. Eles sofreram muito no cativeiro. Mas Deus, Ele é fiel. Através da união do povo judeu, receberam a vitória. Você quer uma igreja cheia do poder de Deus? Tem que ter união. Porque o reino dividido, irmão, ele não prospera. Ele não prospera. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Olha que forte. Quer viver a plenitude de Deus? Viva em união com seus irmãos. Quer viver o sobrenatural de Deus? Viva em união com seus irmãos. Esta manhã de domingo, 23 de agosto, uma manhã fria, aqui em Curitiba, mas é uma manhã para a gente analisarmos e rever as nossas atitudes, rever aquilo que eu penso do meu irmão. Porque, irmão, lá no céu não vai ter lugar separado, porque era presbítero e tinha um cargo a mais na igreja, porque era pastor, porque era líder da mocidade, ou dirigente do ciclo de oração, né? Fez, mas me humilhou. Irmão, tem que haver união, tem que haver perdão, tem que liberar o perdão. Mas, irmão Isaac, é fácil liberar o perdão? Não. É fácil ter união? Não é, mas não é impossível. Não é impossível. Para o povo judeu, não foi impossível a união ali. Se a gente se unir, Deus vai fazer prosperar. Com a união, consideramos algumas bênçãos decorrentes da união. E agora eu vou citar aqui aproximadamente umas 4 bênçãos decorrentes a esta união. Quer ser abençoado? Tenha união com o teu próximo. Tenha união com o seu irmão, que faz parte do corpo de Cristo. Para que o corpo venha estar em movimento, todos os membros têm que estar sarados. Né? Se a gente está andando e machuca o nosso pé, todo o nosso corpo vai sentir, porque o nosso pé está doente. Então, que nós, nesta manhã, venhamos ser curados. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Irmão, quando você vive em união com o teu próximo,
com o teu irmão, você sente o apoio espiritual do irmão que está do seu lado. Na igreja levamos as cargas um dos outros. É uma das bênçãos. Você deve se perguntar aí, bênção levar a carga dos outros? Sim, irmão. Tem carga que é só para mim carregar, que Deus permitiu na minha vida só para mim carregar. E eu vou ter que carregar, mas tem carga que eu tenho que compartilhar com o meu próximo, com o meu irmão. Compartilhar as nossas dores. Nós não devemos levar sozinho algumas cargas. Tem que compartilhar. Só que hoje em dia, irmão, tem sido difícil a confiança para alguns irmãos. Então nós devemos ter cuidado também com quem a gente compartilha. Isso é para mim, é para a tua vida. Nem todos os irmãos estão preparados para ouvir o que você vem passando. Nem todos os irmãos estão decididos a te ajudar a levar a tua carga. Mas se você quer ser abençoado da parte de Deus, ajuda o teu próximo a levar a carga. Saber que a igreja, que bênção é saber que a igreja pode ajudar em oração, quando nós estamos passando por um momento difícil. Irmãos, e nos dias de hoje, como esse vírus, eu digo, em especial a igreja do Parque Industrial, é uma igreja que está guerreando. Que os irmãos que estão sendo acometidos pelo Covid, você, irmão, que está com Covid aí na sua casa, que está nos assistindo, saiba que você não está só. Tem uma igreja de joelhos, orando por você, guerreando, carregando esta carga junto com você. E isso significa, sabe o que, irmão? União. Não queira ir por céu sozinho. Aleluia. Leva o teu irmão, ajuda o teu irmão a ir para o céu junto. Aleluia. Lembre-se que quando nós apontamos o dedo para a falha do nosso próximo, tem 3 dedos voltando para nós. Deus, Ele quer que você carregue a carga do teu irmão. Terceiro ponto, a união nos faz forte. Ela nos fortalece. Ela nos revigora. Quando nós estamos... Porque não tem coisa... tem pessoas que uma das linguagens dela, a minha principalmente, é palavras de afirmação. Se eu estou com um projeto de fazer algo, e eu estou muito... animado para fazer algo, e eu chegar para alguém e falar, irmão, fulano, vamos fazer isso, e a pessoa já colocar o obstáculo, eu já fico assim, poxa, já colocou o obstáculo, não é verdade? Mas não tem nada melhor do que alguém de chegar e dizer assim, irmão, vamos fazer, vamos se unir, vai dar certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A união nos faz forte. Não esqueça, nesta manhã, sabe o que está te sustentando? É o Espírito Santo de Deus, com a ajuda dos teus irmãos, que está orando, clamando, pedindo para Deus visitar, para Deus guardar, livrar. Tem um povo de joelho orando pela tua vida. Quarto ponto, uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Eita glória! Eu escutei algumas vezes ali na Paraíba, pessoas falarem assim, quando eu for crente, eu quero ser crente daquela igreja. Irmão, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos observando, sabe por quê? Porque lá em Mateus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Irmão, o mundo lá fora está em trevas, em desunião. Mas nós que estamos na luz, temos que estar em união. Temos que ser testemunho vivo que Deus ele pode fazer. Temos que ser testemunho vivo que Deus ele pode entrar na vida de alguém e fazer algo novo. As pessoas têm que olhar e dizer assim, um dia eu quero congregar nessa igreja, quero participar dessa igreja, porque ali
tem união. E não tem coisa melhor do que você chegar na igreja onde você congrega e sentir aquele ambiente gostoso, não é verdade? Aquele ambiente onde você chega assim, está todo mundo no mesmo espírito, adorando, glorificando o nome do Senhor, sem hipocrisia nenhuma, sem nenhuma malícia, não é verdade? Todos em um só propósito, todos ligados no trono da graça, aleluia. E Deus, Ele tem bênção para entregar para mim e para a tua vida através da união. Esta união é uma verdadeira força. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores, olha só, aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Deus, ele se preocupa com quantidade? Tem muitos dizendo que não, mas eu creio que sim, porque Ele mesmo disse que não quer que nenhum se perca, não é verdade? Ele veio para todos, então, quantidade para Deus é bênção, mas quantidade sem qualidade não vale nada. De que adiantava ter mais de 200 mil judeus ali no cativeiro? Se viesse todos, a maioria estava cocheando em dois pensamentos, duvidando do que Deus poderia fazer, mas não, voltaram aproximadamente 50 mil. Eles tinham foco. Aparentemente, quando eles chegaram ali em Israel, as pessoas deviam olhar e dizer assim, só voltaram esses aí? Não vão conseguir. Não vão conseguir de forma alguma. Só esse, quem diz do nordestino, só esse tiquinho de gente? Aleluia. Deus, ele se preocupa com quantidade, mas a qualidade para Deus conta muito mais. A qualidade para Deus, ele se agrada. Aquele que faz, que ajuda o irmão, que se une junto com o irmão para um propósito. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 4:12 que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, possa ser que se quebre, mas vai dar trabalho. Deus, ele quer de mim e de você união. Ele quer, por mais que muitas das vezes, mas só é eu, o irmão e a irmã e outro irmão. Glória a Deus, vai em frente. Continue unido nesse propósito para que Deus venha ser glorificado através da tua vida, para que Deus venha ser exaltado através da tua vida, porque Deus, ele quer usar a mim e a você, usar para abençoar o teu irmão, para abençoar a tua irmã. Deus, ele quer fazer coisas grandes, aleluia, mas para isso é necessário estar em um só pensamento. Sejamos, pois, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Aleluia. Sejamos um só. Unidade. Deus, ele se agrada. O Espírito Santo habita dentro de mim, de você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o nosso guia, nosso amigo, está ao nosso lado para nos ajudar, para nos confortar, para nos fortalecer nesta manhã de domingo. Ele está aí, eu creio que, através dessa escola dominical, abençoando o teu lar, abençoando a tua família, o teu ministério. Ele está te dando força, ele está falando ao teu coração, e Deus vai ser glorificado. Acredite nisso, acredite nesse Deus que pode fazer coisas grandes no meio do seu povo, aleluia. Irmãos, vamos para o tópico 2, que diz assim: união entre os judeus estava ameaçada. Você deve estar aí se perguntando, mas irmão Isaac, você não falou que os judeus saíram do cativeiro, chegaram em Israel? Sim, saíram. Só que, irmãos, os que voltaram, qual era a ameaça que os judeus estavam
a união estava sofrendo entre os judeus, viu, irmãos? Entenda isso, era entre os judeus. Não é entre os judeus e os povos. É só entre os judeus. Tratava-se de uma grande injustiça social. Como assim, irmão Isaac? Injustiça social. Eu vou te explicar. Sabemos que os judeus, hoje em dia existem judeus ricos e judeus pobres. Aquela ideia de que judeus só são pessoas ricas, não existe. Tem judeus que são pobres, né, que vivem razoavelmente bem, mas tem judeus que são muito ricos. Digamos, quase que a grande maioria são muito ricos dos judeus. E os judeus que voltaram, que saíram do cativeiro, tinha essa injustiça social. Tinha uns que eram bem financeiramente e tinha outros que não. Irmão, e o que acontecia? O dinheiro desses que tinham pouco, financeiramente, eles pediam emprestado para aqueles que tinham, financeiramente, bastante dinheiro. E o que acontecia? Chegava o dia de pagar, devolver aquele dinheiro, e eles não tinham. E o que acontecia? Eles começavam a executar as suas dívidas, pegando as suas casas, as suas terras, ou até mesmo os seus filhos. Ah, você não tem o dinheiro que você me prometeu pagar dia 5? Então, ó, vou pegar aquela terra ali e pronto, a gente quita a dívida, né? Os ricos estavam enriquecendo mais ainda. Estava uma balança enganosa. Espera aí, se os judeus vieram num só propósito de construir a cidade, construir o templo, por que agora, devido a essa brecha, não é verdade? Essa brecha que abriram, como é que ia continuar prosperando desse jeito? Balança enganosa. Deus não se agrada de balança enganosa. E, irmãos, os judeus eles emprestavam o dinheiro a juros, né? A famosa usura. Infelizmente, por emprestar a juros, a dívida ia cada dia aumentando, até que chegava um ponto que eles teriam que pegar suas terras. Enfim, e Neemias, ele foi, digamos que, convocado pelo povo a tentar resolver esse problema. Neemias, ele sabia que ele tinha que resolver aquilo que estava, muitas das vezes, tirando a paz do povo judeu, de alguns. Mas como se explica esta grande injustiça? Primeiro, a falta de amor. Irmão, como é que eu digo para o meu próximo que eu estou em um só propósito com ele, que ele pode contar comigo, mas eu não tenho um amor? Porque aquele que ama não subjuga o seu irmão, ou seja, não explora da necessidade alheia. Você diz que ama o teu irmão, você diz que ama o teu próximo, então não explore a ele. Ao contrário, ajude, use a palavra irmandade, objetivo, união. E o que eu vejo também aqui, né, dessa injustiça, são homens insensíveis, frios, calculistas. Você deve estar se perguntando, mas irmão, existe no nosso meio? Eu creio que existe. Eu creio que existe, infelizmente. Tem irmãos que não sabem usufruir das bênçãos de Deus, não sabem compartilhar as bênçãos de Deus. E daí entra a exploração, entra o egocentrismo. Não, porque eu tenho e está tudo bem. Irmão, quando alguém chegar para você e dizer assim, irmão, o irmão tem como me ajudar, eu estou passando necessidade, estou com fome. Irmão, não vá orar não. Nós temos que agir. Nós temos que agir. Mostre a sua união. Mostre o amor de Deus que existe em tua vida. E haja.
Deus, Ele quer. A Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. Não adianta eu só falar que tenho fé, né? Porque é muito fácil falar. Difícil é viver e conhecer a necessidade do seu irmão. Se o teu próximo está começando a passar necessidade, se o teu próximo está começando a ter alguns problemas financeiramente, espiritualmente, e você sabe que ele está passando por essa necessidade e você não ajuda, você está sendo negligente. Você está sendo negligente porque Deus ele quer te usar para junto levar a carga do teu próximo. Deus ele quer te usar para que você venha eliminar o problema desse irmão. Irmão, e os líderes hoje em dia de nossas igrejas, líderes de departamento, sofrem algumas represárias, porque ele tem que, como líder, como alguém que ama o seu próximo, ele tem que, muitas das vezes, resolver os conflitos. E isso precisa de sabedoria. E a sabedoria vem de quem? De Deus, irmãos. Só Deus, ele pode nos dar sabedoria. É através dele que vem todo o conhecimento de Deus. Aleluia. Neemias solucionou o problema. Tópico 3. Como será que Neemias solucionou esse problema? Qual foi a situação que Neemias se encontrou? Sabe o que me chama mais a atenção aqui? Que quando Neemias reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados, o que mais me chama a atenção aqui é a sensibilidade de Neemias. Neemias ele foi sensível quando viu que a injustiça estava reinando ali entre os judeus. E você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Você tem sido sensível àquilo que você está vendo, que está à frente dos teus olhos? Ou não, simplesmente você tem feito vista grossa com a situação do teu próximo? Ajude o teu próximo a resolver, a eliminar essas causas. Porque, irmão, muitas coisas que acontecem na minha e na tua vida, se a tua casa não está bem, a igreja ela sente. Se o teu trabalho não está bem, a igreja ela sente. E isso pode trazer conflitos. Conflitos esses que pode ser já arquitetado na minha mente para criar um grande conflito. E também podemos ter conflitos involuntários, ou seja, jamais passava na minha mente uma palavra dita, uma palavra mal colocada, que acontece porque nós somos seres humanos. Muitas das vezes você está falando com amor, com carinho, mas às vezes até a tonalidade de voz faz com que ali já de cima ali uma desunião, e ali começa o negócio a inflamar, quando vê já está numa proporção tão grande que daí, uma coisa que era só entre você e o irmão, de repente já está o dirigente da congregação, já está o líder do departamento, e está aquela coisa assim, de repente já está até aí no mundo, e as pessoas vão estar olhando e dizendo assim, eu não quero ser crente igual aquele irmão, aquela irmã. Porque ser evangélico hoje em dia é fácil. Agora, ser crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, meu irmão, aí tem que ter renúncia do eu. Tem que ter renúncia. Renúncia. Quando queremos que as outras pessoas façam o que você pede, faça você primeiro. Quando nós queremos que o nosso próximo deixe de ser uma pessoa, muitas das vezes, briguenta, né? Uma pessoa que gosta de confusão, que tal nós fazermos uma análise de nós mesmos? Será que eu tenho sido essa pessoa? A Bíblia diz que Jesus ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, uma igreja de boas obras, uma igreja que tem que estar com vestes limpas. Tem que estar com a veste limpa.
Não adianta estar com manchas na veste. Se avalie nesta manhã. E se você que tem algum problema com algum irmão ou alguma irmã, hoje é a oportunidade de você ligar. Irmão, mas devido à pandemia eu não posso nem fazer uma visita. Não tem problema não. Deus, Ele sabe. E Deus te deu condição de comprar um celular, né? Graças a Deus tem crédito, então ligue e peça perdão. Corte o mal pela raiz. Evite que esse problema venha aumentar a cada dia. Faça com que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. A proposta de Neemias foi acatada. Neemias disse, deixemos este ganho, restitui-lhes hoje, ou seja, vamos quitar essa dívida, nós temos um só propósito, parem de emprestar juros, né? Neemias estava disposto a não receber juros, ou seja, ele estava fazendo por quê? Por amor. Ele sabia que os judeus estavam se perdendo ali, por causa dessa injustiça social. Mas Neemias foi sábio, ele aconselhou. Aleluia. E se a gente for ver mais atrás, Neemias também passou por uma situação parecida com essa, né, de pegar dinheiro. Mas com sabedoria de Deus, Neemias pediu, né, orientou para que os judeus fizessem isso. Perdoassem as dívidas e que a irmandade voltasse ali para que viesse prosperar, continuar prosperando. E Deus deu vitória ao povo judeu, né? Quarto tópico. A paz voltou a reinar entre os judeus. Geralmente é assim, irmão. Depois de uma grande luta, de uma grande prova, vem a bonança. Não é verdade? E quando eu falo bonança, muitas das vezes não é bonança financeiramente, mas é espiritualmente. Porque, irmão, não adianta você ter na sua conta alguns mil, mas se você espiritualmente não está bem com o teu próximo, não está bem com Deus. Porque, irmão, se você não está bem com o teu próximo, não venha me dizer que você está bem com Deus, não. Porque você tem que estar bem com o teu próximo. Sabe por quê? Porque o teu próximo também tem que estar injetado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E Deus fala que aquele que não produz fruto é cortado, lançado fora. Quais os frutos que eu e você tem produzido? Frutos de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. O primeiro passo é reconhecer que errou. Reconhecer que errou com o teu próximo. Que você está desunido com o teu próximo. Então que você nesta manhã, é manhã de restauração, de união. Que quando tudo isso passar, essa pandemia passar, nós venhamos voltar aqui para o templo todo mundo junto, unido em um só propósito. Que você venha experimentar o sobrenatural de Deus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Ou seja, não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Neemias foi, neste sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com os seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confiar as obras das suas mãos. Deus, Ele quer te abençoar e confiar. Aleluia. Deus conta comigo e com você para fazer a vontade dEle. Deus conta comigo e com você para, junto com o nosso próximo, estarmos de mão dada em um só propósito, em um só objetivo. Glória a Deus. Problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores, ou glória. Bem-aventurado significa mais que feliz. Quer ser mais que feliz, quer ser bem-aventurado? Seja um pacificador. Aleluia. Ou você tem ajudado a desunião a aumentar? Você tem sido um pacificador com amor, com carinho.
Sabe por quê? Porque a desunião, ela representa uma obra da carne. E a carne é um dos inimigos que estão 24 horas conosco. A gente dorme com esse inimigo e acorda com esse inimigo. E ela não brinca de ser carne, não brinca de ser inimigo. E automaticamente, em uma situação com o teu próximo, a carne já quer agir de uma forma diferente. O eu quer tomar conta, não é verdade? Não, mas pode deixar que eu resolvo. Não, Deus nos chama para sermos pacificadores. Pacificadores. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Que nessa manhã, essa destruição, que a desunião talvez que você tinha com alguém, estava ali causando, venha cair por terra em nome de Jesus. Porque a união é coisa preciosa para a igreja de Cristo. Para que possamos ser uma igreja próspera, temos que ter união. Temos que andar em união, em propósito. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e a paz da igreja. Ei, eu e você temos um selo. E em nome de Jesus é o selo da união, oh glória. Deus, Ele tem bênção para o seu povo. Deus, Ele quer que eu e você, nesta manhã, se desprenda daquilo que estava aí pedindo, das bênçãos do Senhor cair sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você vai vencer. O que caracterizava os judeus libertos do cativeiro era a união. E o que simbolizava a união dos judeus que retornaram do cativeiro de Deus foi a união que havia entre os judeus e a igreja. É união. O que estava ameaçando a união entre os judeus? A injustiça social. O que representa a desunião? A obra da carne. O selo da estabilidade espiritual Deus quer te dar nesta manhã. Aleluia. Chega de estar cocheando em dois pensamentos, ou deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus, Ele te quer nesta manhã unido com a igreja dEle. Porque, irmãos, lá no céu não haverá divisão, não haverá placa de denominação, não haverá separação entre brancos, negros, pobres, ricos. Não, não haverá. Deus, Ele quer mais de mim e de você. Irmãos, eu agradeço a oportunidade nesta manhã, né? Agradeço ao presbítero irmão Adriano por ter feito o convite. Sou grato ao Senhor pela a vida desta igreja e do pastor Aguinaldo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe grandemente a vida do nosso cooperador irmão Isaac por essa palavra, uma palavra prática que pode mudar muita coisa nesse mundo. A palavra ministrada aqui nessa manhã, ela tem a chave para melhorar muitas e muitas coisas na nossa sociedade e mundo afora. Então medite de novo, assista de novo essa aula, compartilhe, porque a palavra de Deus foi transmitida de maneira poderosa e com muitos exemplos práticos. Hoje, a partir das 19 horas, amados irmãos e irmãs, temos aqui o nosso culto, nessa noite, culto presencial, culto de evangelismo. Então, hoje, a partir das 19 horas. Na próxima quarta-feira, também culto de ensino. E no próximo domingo, estaremos aqui com mais uma lição, então, da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração assim, encerrando a nossa aula. Pai amado e santo, nessa hora, Senhor, nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor abençoe o cooperador irmão Isaac, irmã Noemi, a sua família, sua filhinha também, Pai.
dando a eles as mais ricas bênçãos dos céus. Também todos os irmãos que estiveram aqui conosco nessa manhã, irmão Josiel, irmão Ledenir, irmão Júlio, Pai amado e santo, também conosco nesse trabalho. E pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão assistindo a Deus essa aula, que foi uma aula que enriqueceu a nossa experiência contigo, Senhor, e nos ajuda, Pai, pelo Teu Santo Espírito, a praticar a lição aqui aprendida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.